Doutor Marcos, e com relação ao câncer, ele entra nesse grupo de mutação genética? Alguns tipos de câncer têm característica familiar bem definida. Então a gente tem já marcadores genéticos que podem identificar o maior risco de câncer em determinadas famílias. Então quando a gente identifica, existem características próprias de cada tipo de câncer. É uma situação muito complexa que eu não poderia definir agora. Mas assim, basicamente, uma família que tem alto risco de câncer, de aparecimento precoce, pode ter um marcador genético para isso. Qual que é a vantagem? A desvantagem é saber, quer dizer, primeiro a desvantagem é saber que a sua família é portadora de um risco aumentado de câncer. E a grande vantagem é que, identificado o marcador, os indivíduos da família podem fazer a prevenção mais precocemente. Prevenção precoce em câncer significa diagnóstico precoce e maior chance de cura. Então, os indivíduos que têm pessoas portadoras de câncer na família, dependendo do tipo de câncer, podem tentar fazer a pesquisa desses marcadores e fazer os exames preventivos de uma forma mais frequente. Então, se o câncer ocorrer, ele vai ser diagnosticado de um estágio inicial e provavelmente terá um alto risco de cura. Então vamos exemplificar. Uma mulher de faixa entre 45 e 50 anos que tenha tido um câncer de mama e que a filha, na mesma faixa etária, tenha tido. Qual a possibilidade da filha desta filha, ou seja, da neta, ter também? Existe uma preocupação? Ou quando é que essa moça deve começar a fazer esse controle? Número exato não existe, mas o que a gente sabe é que numa situação dessa, ou seja, uma mulher que teve câncer de mama abaixo de 50 anos, abaixo de 45 anos, antes da menopausa, né? Ela provavelmente tem algum marcador para isso. Então, se a filha dela identificar esse marcador, pode fazer o diagnóstico, a prevenção precocemente, né? A gente esteve agora no mês Outubro Rosa, e justamente que divulgava a necessidade dos exames preventivos para câncer de mama. A autopalpação, né, da mama, a mamografia, quando a idade indicar, e o ultrassom de mama. São os três principais exames que fazem o diagnóstico precoce do câncer de mama. Dentre deles, a autopalpação, que é a autopalpação da mama, que a mulher deve aprender a fazer durante o banho. Todo dia ela pode fazer isso. E isso vai fazer com que ela tenha um diagnóstico precoce de alguma alteração da textura do seio. Então, se ela perceber que a textura do tecido do seio está alterada, ela deve procurar imediatamente o médico. Mas, anualmente, dependendo da idade, ela já deve fazer a mamografia, né? E se ela for portadora de uma mutação genética onde existe maior risco de câncer de mama, geralmente isso ocorre, como eu disse anteriormente, nas famílias que já têm histórico de câncer precoce, ela provavelmente vai ter indicação de fazer esse monitoramento de uma forma muito mais frequente. Por exemplo, ultrassom a cada 6 meses, mamografia a cada 1 ano, e assim vai. Quer dizer, a gente antecipa a investigação para, se ela eventualmente ocorrer, apresentar a doença, a gente consiga identificar numa estágio muito inicial, né? Inclusive foi recentemente, né, até uma matéria que saiu sobre aquela atriz Angelina Jolie, que foi uma polêmica danada, que ela descobriu e ela já quis tirou os seios e tudo, né? A polêmica ela tem duas questões. Primeiro, aquela depois do diagnóstico e aquela antes do diagnóstico. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Tem pacientes que não querem saber se tem marcador genético. É verdade. Né? Outros querem saber. Dentre os que querem saber, tem os que querem fazer os exames preventivos e outros que querem radicalizar. No caso do câncer do seio, algumas pessoas, como essa personalidade do meio artístico, resolveu tirar os seios e colocar uma prótese no local, né? Então ela falou, já que eu tenho risco, na minha opinião, eu prefiro tirar a estrutura que pode desenvolver o câncer. Nem sempre isso é possível, porque pode ser um risco para câncer do intestino. Então, nem sempre isso é possível, né? Mas assim, algumas pessoas optam. Então, existem 3 opções possíveis. Querer saber e tomar 2 tipos de atitude, prevenção ou cirurgia, e ainda a opção de não querer saber. E aí nós passamos por um dilema ético.
não só para prevenção de câncer, como para diagnóstico de algumas doenças genéticas. O que fazer quando o paciente é menor de idade? Então, o pai ou a mãe podem responder por ele e fazer o exame para detectar? Do ponto de vista ético, a gente acredita que não. Então, o correto, pelo menos o mais usual que se tem feito, é tanto para prevenção de câncer, diagnóstico de risco aumentado para determinado tipo de câncer, que só é indicado naquelas famílias onde esses cânceres ocorrem. E para diagnóstico de mutações genéticas de algumas doenças degenerativas do sistema nervoso, por exemplo, ou neuromusculares de aparecimento tardio, e que a gente sabe que a presença da mutação vai determinar que a pessoa tem a doença, isso só é feito quando o indivíduo, por espontânea vontade, faz o exame maior de idade, quando ele chegar na idade adulta, nunca antes. Por quê? Isso pode trazer uns transtornos psicológicos imensos, gravíssimos, e pode fugir do controle da própria família. Então a gente acredita assim que, e é o que tem se utilizado como regra geral, é que os exames de diagnóstico molecular genéticos para algumas doenças genéticas só devem ser realizados quando o indivíduo estiver na idade adulta. Mas isso pega uma questão muito séria, porque um pai e uma mãe, no desespero de saber o que o filho tem e o filho sendo menor, fica... O que ocorre é que os laboratórios não aceitam fazer o exame, geralmente. Mas com uma ação judicial? Provavelmente não consigam, porque eles têm uma documentação científica que traria os riscos psicológicos, tal. Então eles têm esse embasamento, né? Então, pela nossa legislação, provavelmente não conseguiriam, né? Agora, o que ocorre às vezes é que algumas doenças genéticas, vou dar um exemplo, distrofia muscular do Duchenne, são doenças genéticas graves que ocorrem já ainda na infância. Então, aí é vantagem você fazer o exame para você tentar traçar o perfil daquele paciente. Entendeu? O que acontece essa doença? Qual o sintoma? É uma fraqueza muscular progressiva, né? Gravíssima, né? Então, esse é um exemplo que eu citei. Como a gente tem cada vez mais acesso a essas... Eu não poderia nem citar muitos, que pode ter novos amanhã, depois da manhã, outros exames de outras doenças. Então, como a genética ela avança rapidamente nessa área de diagnóstico, a gente tem uma possibilidade de diagnósticos cada vez mais precoces de doenças de aparecimento tardios, né? Então é um dilema ético importante que a gente vivencia, e a legislação brasileira muito atrasada, né, em relação a esse tipo de aspecto bioético, né? Existem vários grupos no Brasil de bioética que estudam isso o tempo inteiro e aconselham as condutas. Esses grupos eles procuram debater esses temas e ver a melhor conduta, né? Isso a gente vê em relação ao aborto, interrupção de gravidez por risco materno, e aí vai, né? Então, algumas situações a gente é obrigado a acionar a justiça para que ela possa nos ajudar nessa conduta, e outras dependem exclusivamente da decisão da família. É porque vai de encontro realmente com aquilo que todos buscam, que é a prevenção, né? Então você tem uma barreira que você não pode, de repente, dar continuidade para prever, para antecipadamente cuidar. Exato. E é uma ferramenta importantíssima, né, que a gente teria, né? Mas, por enquanto, a gente trabalha com as probabilidades. Então, se nós não temos, por algum motivo, a certeza de que o indivíduo tem um risco aumentado, a gente tem a probabilidade de acordo com o histórico dele, da família. Entendi. E em cima disso a gente trabalha. Toda a prevenção. Doutor Marcos, e no caso do diagnóstico de pré-natal, de malformação congênita? As malformações congênitas graves, pré-natais, são diagnosticadas geralmente ao ultrassom morfológico, né? O ultrassom morfológico é um ultrassom gestacional, um pouco mais sofisticado, onde se realiza todas as medidas do feto, pode-se estudar o coração do feto, o cérebro do feto, e às vezes a gente se depara com uma alteração grave, muitas vezes inviável. Um exemplo é a anencefalia, né? Aquela criança que não desenvolveu o tecido cerebral.
Então, o que fazer com essa gestação? A nossa legislação não contempla a interrupção da gravidez nessas situações, a não ser que exista uma possibilidade de risco materno, ou seja, a doença é tão grave que a gente sabe que vai complicar e essa gestante pode ter sangramento, pode ter algum tipo de complicação, porque esse feto vai ir a óbito numa fase ruim da gravidez, uma fase da gravidez que pode prejudicar essa mãe. Nessas situações, às vezes, os pacientes procuram um juiz para uma liminar e conseguem interromper a gravidez. Mas a nossa legislação não contempla, né? A nossa legislação só contempla a interrupção da gravidez no caso de aborto ou risco materno, no caso de estupro ou risco materno, risco de vida materna. Então, se eu tenho uma situação que durante a gravidez está expondo a gestante a um risco de vida, eu posso solicitar a interrupção dessa gravidez. Ou se essa paciente é vítima de estupro. Só. Essa é a nossa legislação, né? Não tem uma terceira possibilidade, né? Então, por exemplo, malformação congênita não está incluída na legislação, né? Então, tudo que venha a ser interrupção de gestação por malformação congênita só é realizado quando existe um laudo de uma alteração grave a ponto de expor a mãe a uma perda gestacional em risco que possa causar risco de vida para ela. Aí o juiz geralmente autoriza a interrupção. Mas aí tem um outro fator. Se no exame morfológico já dá que a criança tem essa deformidade e não se pode interromper a gravidez, como é que fica a parte psicológica de uma mãe que sabe que vai ter um filho que ao nascer não vai sobreviver muito tempo? E esse é o emblema ético, né? Essa é que é a questão ética. Então, o ideal seria que cada gestação fosse acompanhada. Por exemplo, um casal poderia dizer, não, eu estou gerando um filho anencefálico, que eu sei que ele vai morrer nas primeiras horas de vida, mas eu quero que ele viva, porque talvez o rim dele seja bom para doação. Então, é uma opinião pessoal, né? Daquele casal, né? Então, eles querem tentar ver. Talvez não seja possível, mas é uma questão que potencialmente seria possível, né? Então, o que fazer, né? Então, por isso que em genética, nós fazemos em toda consulta genética o aconselhamento genético. O que consiste nisso? É a consulta como um todo que termina dizendo qual é o risco daquele familiar de ter outro filho afetado com a mesma doença. Para que aqueles pais daquele paciente, aquele casal, possam fazer um planejamento familiar para o futuro, um planejamento reprodutivo daqui para frente. E o nosso aconselhamento reprodutivo, ele tem vários graus de risco que a gente pode apresentar, baixo ou alto, em várias porcentagens, 5%, 25%, 50%, não importa, no caso, qual o risco, mas esse nosso aconselhamento genético, ele não pode ser diretivo. Entendi. Quer dizer, o médico ele não está lá para dizer para o paciente, olha, seu risco é alto, não engravide. Não, ele deve dizer o seu risco é alto ou é baixo. Vocês como casal, vivenciando ou não já essa situação, vão decidir se vão tentar outra gestação ou não. E de qualquer forma, mesmo sabendo desse risco, existe algum tipo de medicamento ou tratamento que possa de alguma forma mudar? Na grande maioria das vezes não existe o que fazer. Quer dizer, a próxima gestação tem ou não risco de desenvolver uma doença genética, né? E ocorrendo essa doença eu também não tenho o que fazer. Outra informação que às vezes passa de uma forma errada para a população, eu quero fazer o diagnóstico antes. Então, às vezes o casal, vamos dizer, um diagnóstico pré-implantacional, quer dizer, o embrião, informação, escolher aquele que não tem a doença e implantar na mulher, fazer uma fertilização in vitro. Do ponto de vista teórico, algumas coisas são possíveis nesse sentido. Do ponto de vista prático, é impossível, né? Porque você não tem acesso a serviço que faça isso, serviço público nem pensar, não existe. Serviço particular, quando existir, caríssimo e sem ter certeza se para algumas coisas são 100% de chance de dar certo. Pode correr erro, nenhum exame é perfeito. Então eu posso escolher um feto que eu acho, um embrião que eu acho que é perfeito, posso ter errado naquela avaliação, ou ele pode ter alguma outra alteração. Então é sempre muito complicado você lidar com a natureza, né?
Então, lidar com a natureza das coisas é complicado, né? Então, aí que vem a bioética, que fica analisando e avaliando e tentando descobrir qual a melhor saída para isso.